sobre o nosso primeiro componente, né, que é o SCR, tá? A gente vai, começamos na aula de hoje e vamos aí por mais 3 aulas para falar sobre o SR. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela. E aí eu vou colocar aqui o material sobre... Só vendo aqui, tá. O material sobre SCR. Como? Esse cara com a viola aí é você? Ah, a foto com violão? Sim, sim. Ah, beleza, legal, legal. Nas horas vagas a gente curte música um pouquinho aí, é bom, né? Beleza, gente. Então, essa apresentação, esse material que eu vou começar a apresentar agora, eu deixei na equipe 4B3, ELA3, N, né, noturno, tá lá em arquivos. Caso vocês tenham algum problema para acessar, né, para baixar esse material aí para a mídia de vocês, seja para o celular ou seja pro computador, para ter como fonte de estudo, aí vocês me dão um toque que a gente dá um jeito. Eu mando por e-mail, dou um jeito para vocês não ficarem sem esse material, tá bom? Então, começando aí para falar sobre o SCR, né, a gente vai, conforme está aí no sumário, nesse material a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, aí mostrar a simbologia, vamos ver a estrutura interna do SCR, né, como é que ele é composto por dentro, falar depois sobre a polarização, fazer uma analogia com 2 transistores, mas sem se aprofundar muito nessa analogia, né, só para a gente ver que o SR eles pode ser análogo a 2 transistores. Essa analogia ela é mais didática, né, para a gente, uma forma de tentar entender o funcionamento do componente, tá? Depois a gente vai ver um circuito básico. E aí eu já estou trocando umas figurinhas, conversando aí um pouco com o Emerson, né? E aí tudo que a gente for vendo aqui, ele vai mostrar via alguma ferramenta de simulação para vocês um circuito funcionando, tá? E também como se testa os componentes, tá? Para dar um enfoque mais prático, né? Que é justamente a parte dele aí, né? Que ficou meio complicado, né? Para dar aula prática remotamente, mas ele vai via simulador ou vídeo mostrando como se testa o SR e tal. Aí nós vamos ver aí um exemplo de aplicação. Esse exemplo de aplicação são um exercício, né? Para a gente tentar enxergar alguns parâmetros do SR. Depois, no item 8, conforme está aí em sumário do lado direito, né, no item 8, aí a gente vai detalhar um pouco os principais parâmetros do SR. Os principais parâmetros do SR ele é escrito na forma de letras, né? Na verdade, é uma sopa de letras, de siglas, onde cada sigla tem um significado, e é a forma como a gente encontra no manual, né? Obviamente que isso aí não é uma coisa que se memorize ou se decora, né? Salvo se é algo que você trabalha constantemente com isso, né? Aí acaba memorizando, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre a curva ideal e a curva real do componente, né? Para tudo na nossa vida existe a situação ideal e a situação real, né? Para mim, na área financeira, qual era a situação ideal? É que eu fosse milionário, tivesse herdado uma herança e não precisasse trabalhar, né?
Mas qual é a situação real? Que eu sou pobre, preciso trabalhar e atuo como professor de ensino técnico para ter o meu sustento, né? Então, uma coisa é a situação ideal, outra coisa é a situação real. Para componente eletrônico, é da mesma forma, né? Existe o funcionamento ideal, né? Porém, os componentes têm limitações, então existe o modo real como ele funciona, tá? Por exemplo, vamos pensar num condutor. Qual é a situação ideal de um condutor elétrico? Situação ideal de um condutor elétrico é resistência zero, né? Mas na real, o condutor elétrico ele tem uma resistência, né? Isso pode influir ou não. Quando eu estou pensando em curta distância, não influi. Quando eu estou pensando em um cabo de um longo comprimento, numa linha de transmissão, por exemplo, aí a resistência, né, a reatância do cabo, a impedância, aí começa a influenciar bastante, né? Quando a gente estudar a primeira parte aí do SCR, a gente vai ver que existe o modo normal de se disparar ele, tá? Porém, existem outros modos além desse modo normal, né? Existem outros modos de se disparar o SR, tá? Porém, a gente pode falar que são modos anormais, com exceção de um, né? Ou seja, são modos indesejáveis, né? Mas existe outra forma de disparar ele. Só que essas outras formas de disparar o SR pode danificar o componente. Mas então é importante a gente saber, né? Que é o que está aí no item 10, outros modos de disparo. Depois vamos falar sobre os métodos de bloqueio. Bloquear significa desligar, né? Uma vez que eu ligo o SR, tem uma chavinha lá que eu aperto e ele entra em condução. Eu posso tirar o dedo dessa chave e o SR vai continuar conduzindo, vai continuar funcionando. E aí, agora, como é que eu faço para desligar ele? Então, a gente vai ver alguns métodos de bloqueio do SR, tá? Depois, vamos falar sobre o SCR em CA, o funcionamento dele em corrente alternada, porque até então, os exemplos que a gente vai ver é do SCR em CC, né, em tensão contínua. Mas é mais didático para a gente entender mais o componente. Porém, uma das grandes aplicações do SCR é ele funcionar como retificador, né? Por isso que o nome dele é SCR, né? Silicon Controlled Rectifier. Então, nada mais natural do que depois que entender bem os principais aspectos do componente, estudar ele em um circuito CA, né? Fazendo uma retificação, tá? Essa parte de retificação, ponte semi-controlada, ponte totalmente controlada, eu não vou explorar muito aqui, tá? Porque eu já combinei com o Emerson, ele vai dar um enfoque maior nisso para vocês, né? Tá? Então, principalmente de ponte trifásica, né? Que utiliza SR, né? Normalmente tem 6 SCRs, 2 por fase, né? E numa ponte semi-controlada, numa ponte semi-controlada eu tenho, na verdade, 3 SRs e 3 diodos, tá? Por isso que ela é semi-controlada. Eu não consigo controlar diodo, SR eu consigo. Então, dos 6 componentes que tem na ponte retificadora trifásica, 3 eu consigo controlar. Então, ela é uma ponte semi-controlada ou parcialmente controlada. Na ponte retificadora trifásica totalmente controlada, ela tem 6 SCRs, 2 por fase. E aí, então, os 6 componentes são totalmente controlados. Bom, e por falar em controle, então a gente vai finalizar o nosso estudo sobre SR falando sobre controle de fase com SCR, tá? Também conhecido como controle de ângulo de disparo. Então tem um slidezinho aí
com uma pequena introdução, né, a respeito do SCR. Então, tá dizendo aí. O SCR, o nosso retificador controlado de silício, ele é um componente, né, um componente eletrônico, pertencente a uma família de componentes chamada tiristor. Então, veja bem, o que é tiristor ou tiristores? É uma família de componentes eletrônicos, tá? O SCR, ele é um dos componentes dessa família, tá? Mas, só para ficar claro para a gente como técnico, eu como engenheiro eletricista, eu tenho que saber disso, né? Mas, assim, no popular, no dia a dia, né? Para quem já teve a experiência de trabalhar muito tempo com isso, mexendo no equipamento ali todo dia, como eu, por exemplo, sabe que o pessoal no campo se refere ao SCR como tiristor, né? Vamos medir o SCR. Não, o pessoal fala, não, vamos medir o tiristor, né? Mas, enfim, a gente precisa saber, né, que, na verdade, o tiristor é uma família de componentes, né? Assim como, como a gente também sabe que o correto é falar que a potência elétrica na entrada do motor é de 350 quilowatts, né? Não quilowatts. Né? Quilowatts está errado, né? É quilowatts, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, no campo, o pessoal fala watts mesmo, né? E se eu chegar lá e falar watts, vão falar que eu estou querendo me meter a besta, né? Mas, enfim, é importante nós, como técnicos, como engenheiros, saber disso, né? É isso que começa a nos diferenciar dos eletricistas. Então, só dando um aspecto histórico, o SR ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1957. Ele tem algumas funções. Ele pode ser utilizado, então, como interruptor, tá? Um SR, ele pode ser utilizado como um interruptor, como uma chave. Assim como outros componentes eletrônicos também podem, né? Eu posso utilizar, por exemplo, um transistor como uma chave, né? Um diodo, né? Posso também, dependendo da aplicação, eu posso utilizar ele como uma chave, o diodo, né? O diodo, se ele está diretamente, reversamente polarizado, ele não conduz, então ele se comporta como uma chave aberta, né? Já se eu polarizar o diodo diretamente, então ele conduz, então ele se comporta como uma chave fechada. Claro que, voltando a falar da situação ideal e real, né? A situação ideal, qual é a queda de tensão? Qual é a queda de tensão ideal sobre um interruptor? Zero, né? A queda de tensão ideal sobre o interruptor é zero, não tem que ter queda de tensão nenhuma no interruptor, né? Um diodo funcionando como interruptor, tem alguma queda de tensão nele? Sim, né? O diodo, quando está em funcionamento, ele tem queda de tensão, né? Varia dependendo do material, né? 0,2 volts ou 0,6 volts, mas tem uma queda de tensão. Então, além de ser, no caso do SR, ele poder ser utilizado como interruptor, ele também pode ser utilizado como retificador, que é a grande aplicação dele, né? E, consequentemente, com a possibilidade de controlar o SR, né? Quando a gente diz controlar o SR, controlar o momento em que ele vai conduzir, né? Com essa possibilidade, consequentemente, eu consigo uma outra aplicação dele, que é controlar potência. Através do controle do SR, eu consigo controlar a potência que eu aplico a uma carga, tá? Isso é uma das grandes aplicações também. Então, a gente pode falar que o SR, ele nada mais é do que um diodo, só que um diodo controlado. Tá? Um diodo comum, eu não controlo ele. Não tenho controle nenhum sobre um diodo comum. Ou é on ou é off. Ou eu polarizo ele reversamente e ele não funciona,
ou eu polarizo ele diretamente e ele funciona, né? Eu já estou até adiantando algumas coisas que a gente já vai ver aqui, mas o SR é um diodo também, só que controlado, tá? Professor, a definição do SCR, então, é um diodo controlado, é isso? Ele não é um Isso. potenciômetro. Ele não, Não, é um não, potenciômetro. não. Não, o SR não é um potenciômetro, tá? Pensa no SR desse jeito, um diodo controlado. Daniel, poderia só o que você falou? Ficou muito baixo. Ficou muito baixo, não consegui ouvir o que você falou. Eu perguntei pro professor se a definição do SCR, ele é um diodo controlável e não um potenciômetro. Ah, tá. Perdão, quem está falando é Daniel? Eu perguntei e o Renê não conseguiu escutar. Perfeito. Mas tá bom, Daniel. É isso aí mesmo. O SR, ele não é um potenciômetro, tá? Ou seja, ele não é um resistor variável, tá? Ele é um diodo que eu controlo o momento em que ele vai conduzir, tá? Essa acho que é a melhor definição mais simples aí do que é um SR. Ô, professor, só para mim fixar, entender, bacana aí o que você está explicando, qual que é a diferença de um diodo controlável para um resistor controlável? Olha, são componentes diferentes, tá? Não, porque assim, para mim a funcionalidade é a mesma, eles vão atuar da mesma forma, não vão? Ou não? Não. São componentes diferentes, tá? O diodo, ele é um componente eletrônico. Um resistor é outro componente. A finalidade de um resistor é limitar a passagem da corrente elétrica, tá? Agora, para que eu limito a passagem da corrente elétrica? Aí depende da aplicação no circuito, tá? Mas a finalidade de um resistor é limitar a passagem da corrente. E aí existe o resistor fixo, né? Por exemplo, o resistor tem uma resistência de 500 ohms. Esse é um valor fixo, tá? E eu posso ter também um resistor variável. Por exemplo, eu tenho lá um resistor variável cuja resistência vai de 0 a 500 ohms, tá? Então, dentro dessa faixa, eu posso ajustar o resistor no valor que eu quiser, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que o resistor é um componente. A finalidade dele é limitar a passagem da corrente elétrica. O diodo, ele é um outro componente eletrônico, tá? A finalidade do diodo, ela é parecida com a do SR. Tem duas finalidades principais do diodo. Uma é ele funcionar como uma chave, como um interruptor, tá? E uma outra que é consequência dessa é retificar uma tensão, transformar uma tensão alternada em uma tensão contínua, tá? Não, beleza, professor. Agora deu para sacar legal a diferença. Valeu. Ok, beleza. Então, o SR, ele é bastante utilizado em equipamentos industriais, né? Na eletrônica de potência na indústria. Um grande exemplo disso, como tá mostrando aí nesse texto, é a aplicação do SR em motores, né? Então aí está escrito o seguinte, ó: por muito tempo foi a única opção para controle de potência em cargas industriais, tá? E que tipo de cargas industriais? Motores de corrente contínua, tá? E por que durante muito tempo o SR foi a única opção para motor CC? Porque era fácil, assim, relativamente fácil, né? O controle do motor de corrente contínua e não havia tecnologia disponível para controle
de motor de corrente alternada. Então, como é que era o negócio? Quando eu tinha em um processo industrial, vou dar um exemplo aqui que eu vivi bastante, né? Uma fábrica de papel, por exemplo. Aí, em determinados pontos lá do processo, eu tinha que colocar um motor. E aí, no processo, eu não precisava do que o motor variasse a velocidade. O que eu fazia? Eu colocava lá um motor CA. Né? Motor CA não varia a velocidade. Se a rotação nominal dele, por exemplo, é 1.800 RPM, é 1.800 RPM e acabou. Toda a vida que eu ligar ele vai rodar sempre em 1.800 RPM. Tá? Agora, vamos imaginar que dentro dessa mesma fábrica, naquela época, eu precisasse de um motor e eu precisasse controlar a velocidade desse motor. E agora, como é que eu fazia? Com o motor CA, com motor de corrente alternada, não dava, porque eu não conseguia controlar a velocidade de motor de corrente alternada. O que se fazia? No lugar do motor de corrente alternada, colocava um motor de corrente contínua, tá? Um motor CC, acionado por um equipamento chamado conversor. E o que tinha dentro desse conversor? SCR. Tá? Então, eu conseguia, através do conversor, utilizando SCRs lá dentro, controlar a velocidade do motor de corrente contínua. Tá? Então, até um certo tempo na indústria, onde eu precisava de controle de velocidade, era conversor a tiristores, ou ASR, acionando um motor de corrente contínua. Tá? Aí graças a Deus que inventaram o conversor de frequência, mais popularmente conhecido como inversor de frequência. Né? Porque, para que eu já vou explicar por que, graças a Deus. Mas o conversor de frequência, eu vou ficar falando no termo mais popular, o inversor de frequência, o que ele faz? O que o inversor de frequência faz? O inversor de frequência, ele controla a velocidade de motores CA. Então, lembre-se que motor de corrente alternada, eu não conseguia controlar a velocidade dele, até o momento em que inventaram o inversor de frequência. Aí, quando inventaram o inversor de frequência, maravilha. Aonde dentro da fábrica, dentro de uma planta industrial, eu precisasse de controle de velocidade, ao invés de colocar um motor de corrente contínua, eu colocava, junto com um conversor a tiristor, ou ASR, eu colocava um motor de corrente alternada, acionado por um inversor de frequência. Porque, graças a Deus, eu não sei de vocês quem já teve a oportunidade de fazer manutenção em motor de corrente alternada e depois fazer a manutenção em motor de corrente contínua. A manutenção no motor de corrente alternada é muito, muito, muito mais fácil do que a manutenção em um motor de corrente contínua. Motor de corrente contínua tem uma manutenção muito trabalhosa. Entender como funciona um motor de corrente alternada é muito mais fácil do que entender como funciona um motor de corrente contínua. O que mais que eu posso citar? Se eu comparar, vamos pensar na parte de custo agora, né? Se eu comparar um motor de corrente alternada de 5 CV e um motor de corrente contínua de 5 CV, o de corrente alternada é muito mais barato. Então, veja que o advento do inversor de frequência só trouxe vantagens. A partir desse momento, todas as plantas novas, né, onde precisasse de conversor, onde precisasse de controle de velocidade,
começou a se colocar, ao invés de motor CC com tiristor, colocar motor CA com inversor de frequência, né? E plantas antigas, quando precisava de um retrofit, né, de uma reforma, porque o equipamento já estava velho, obsoleto, aí colocava também motor de corrente alternada acionado por inversor de frequência. Obviamente que nem para todas as aplicações, né? Há ainda algumas aplicações hoje em dia ainda continuam utilizando o motor de corrente contínua acionado por tiristor, tá? Mas perdeu muito espaço, já não é tão utilizado quanto antigamente, tá? Essa tecnologia de motor de inversor de frequência acionando motor CA ganhou muito espaço dentro da indústria. Tá? Então, conforme está dizendo aí, né, e eu acabei de falar, o campo de aplicação do SR na indústria reduziu bastante, tá? Mas, ainda assim, ele tem a sua aplicação, tá? Como está dizendo aí, ele ainda é utilizado em soft starter, né? Aqui só para desfazer uma confusão, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Quem já trabalha na área sabe disso, né? Embora às vezes até quem trabalha na área não sabe, né? Então é bom, eu sempre gosto de comentar, que soft starter e inversor de frequência são equipamentos distintos, né? A função do inversor de frequência é variar a velocidade, né, do motor. A função do soft starter é reduzir a corrente de partida do motor, tá? O soft starter, ele tem uma função ali similar àquelas chaves de partida, né, que vocês já devem conhecer, chave de partida compensadora, chave estrela triângulo, né? É que essa chave de partida, chave compensadora, chave estrela triângulo, elas são chaves eletromecânicas, né? O soft starter, ele é uma chave eletrônica, tá? Mas a função do soft starter não é variar a velocidade de motor. O soft starter não varia a velocidade do motor. O soft starter reduz a corrente na partida, tá? Só cria uma rampa de aceleração aí para o motor não dar tranco na partida e nem dar queda de tensão na rede, né? Dentre outros problemas que acontecem numa rede de alimentação quando eu parto um motor de grande potência, tá? Então, os SRs ainda têm a sua aplicação aí no soft starter, circuitos de aquecimento resistivo, aquecimento resistivo, um exemplo, uma estufa, né? Então, é um exemplo aí de utilização de resistência para gerar aquecimento, né? Controle de relés, fontes reguláveis, carregador de bateria, controle de iluminação, né? O SR ainda é utilizado, né? E já também não tanto, né? Hoje em dia se utiliza mais TRIAC, mas se utiliza o SR na parte de controle de iluminação, né? Um exemplo aí do controle de iluminação são aqueles circuitos, né, que a gente conhece como dimmer, né? DIMMER, dimmer, que varia a luminosidade, né? Bom, controladores de fase, etc. Essa parte de controle de fase a gente vai falar bastante, inclusive é o último tópico aí do nosso assunto SCR, né? Bom, pessoal, o diodo é um dispositivo de dois terminais, né? Anodo e catodo. Como a gente pode dizer aí que o SCR é um diodo mais incrementado, né? Um diodo melhorado, né? Porque ele é um diodo controlado. O SR, ele tem 3 terminais, como vocês podem ver aí nesse slide, está escrito aí 2, simbologia, né? Então, observe aí que tem o terminal chamado anodo
que o diodo também tem. Né? O SR tem o terminal chamado cátodo, que o diodo também tem. E a diferença é que o SR tem esse terminal chamado gatilho. Esse o diodo não tem. Tá? Tanto é que se a gente tirar esse terminal aí, o gatilho, a simbologia aí é de um diodo, né? Só é um diodo. Tá? O que diferencia em termos de simbologia é que tem um terceiro terminal aí, o gatilho. Mais comumente chamado de gate, tá? Gate, de portão, do inglês, né? Portão. Não, porta não, porque porta é door, né? Gate é portão. Mas costuma também se chamar esse terminal de porta, tá? Gate, gatilho, porta, estão falando tudo do mesmo terminal. E do lado direito da imagem, tem aí a estrutura interna do SR, tá? Quando a gente fala de dispositivos eletrônicos, o que são a maioria deles, né? O diodo, o SCR, o triac, todas as variações que existem do SR, o transistor, todos os tipos de transistor, o que são, na verdade, esses componentes? São camadas de material tipo P ou material tipo N, tá? Um diodo, ele tem apenas duas camadas, tá? A camada tipo P e a camada tipo N. Observe aí que, no caso do SR, ele é composto por 4 camadas. Lá na parte superior, eu tenho lá o terminal A, anodo, que é ligado numa camada P. Aí depois tem a camada N, que é uma camada verdinha. Aí abaixo da camada N tem mais uma camada P. E depois... e nessa camada P tem onde é ligado o terminal de gate. E depois tem mais uma camada N. Então observa que o diodo é um dispositivo de 2 camadas. O SR é um dispositivo de 4 camadas, tá? 2P e 2N dispostas alternadamente, como a gente vê aí na figura. O que mais é importante falar disso aí? A junção, né? Um diodo, ele tem uma junção só, tá? O SR, ele tem 3 junções, tá? Vocês podem observar aí na figura, tá marcado aí, ó, do lado direito, tá? J1, J2, J3. Essa junção é justamente o ponto de junção entre as camadas, tá? Então, observa que na primeira camada, a camada superior aí, P, ela se junta com uma camada N, né? Então, está sendo chamada aí de J1, junção 1. Aí depois eu tenho a junção da camada N com uma P, é a junção 2. E depois eu tenho a junção da camada P com a N, junção 3, tá? Então, o SR, o diodo, tá? Eu sempre gosto de fazer, e sempre fazendo essa comparação com o diodo, né? Então, o diodo, ele é um dispositivo de 2 camadas, 2 terminais, 2 camadas e uma junção. O SR, ele é um dispositivo de 3 terminais, 4 camadas e 3 junções. Então, essa é a simbologia do SR. Nessa imagem aí, do lado esquerdo, eu tenho o mesmo desenho, né, que no slide anterior, essa imagem do lado direito. É a mesma, tá? É a própria estrutura interna do SR. A diferença é que nessa estrutura interna que está indicada aí no slide
3, estrutura interna, ela não está colorida. Só isso, mas é a mesma coisa, a mesma estrutura interna. E aí, tem uma seta aí apontando para uma outra imagem com 3 diodos. Tem aí o diodo D1, que é o diodo superior, o diodo D2, o diodo intermediário e o diodo D3, que é o diodo inferior. Essa imagem do lado direito, o que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo que o SCR, ele também pode ser, para efeito didático, ele pode ser enxergado como 3 diodos ligados da forma como está aí. Tá? Um diodo ele é formado por 2 camadas, né? Uma camada P, uma camada N. Né? Se na estrutura interna do SCR eu tenho camadas P e N, eu também posso representar elas por diodo, como está sendo feito na imagem do lado direito. Tá? Na estrutura interna, no lado esquerdo, as camadas estão numeradas para melhor identificação. Tá? Observe que está marcado aí. A primeira camada está sendo chamada de P1. Depois vem a camada N1. Depois vem a camada P2 e depois a camada N2. Tá? Eu posso representar isso aí por 3 diodos, como está do lado direito. Quem é o primeiro diodo? É o diodo formado pela camada P1 e N1, que foi chamado aí de diodo D1. Nesse diodo D1, a camada P1 funciona como o anodo, né? Esse P é do camada P, positivo, né? Anodo é positivo, né? E a camada N1 funciona como o catodo. Depois, eu posso utilizar a mesma camada N1 que foi utilizada foi representada pelo diodo D1, essa mesma camada eu posso utilizar ela em conjunto com a camada P2. Então, eu tenho um outro diodo aí, formado pela camada N2, perdão, a camada N1 e a camada P2. Esse diodo aí é o diodo D2. N1 corresponde ao catodo do diodo D2 e P2 corresponde ao anodo do diodo D2. E aí, por fim, eu tenho um terceiro diodo aí, que é o diodo D3, que está representando as camadas P2 e N2. Então, as camadas P2 e N2 podem ser representadas por um terceiro diodo, o diodo D3, aonde a camada P2 corresponde ao anodo do diodo D3 e a camada N2 corresponde ao catodo do diodo D3. Observa na imagem que está fazendo a analogia da estrutura interna do SCR com 3 diodos. Observa que os diodos eles não estão todos, não ficam, né, todos ligados, vamos dizer assim, ou polarizados no mesmo sentido, né? Observa que o diodo D1 tá com o catodo apontando para baixo, vamos dizer assim. O diodo D2 com o catodo apontando para cima e o diodo D3 com o catodo apontando para baixo. Vamos agora dar uma lida no texto que está escrito nesse slide aí para a gente tentar entender isso aí. Se VAK for menor que 0, o diodo D2 fica polarizado diretamente. Porém, o D1 e D3 ficam reversamente polarizados. Para a gente tentar entender isso aí, né, vamos tentar imaginar. Primeira coisa, o que é o VAK? VAK é a tensão entre anodo e catodo.
os dois terminais aí do nosso SR. Para ver esses dois terminais, você pode olhar tanto para o desenho do lado esquerdo, que representa a estrutura interna dele, quanto para o desenho do lado direito, que representa essa estrutura interna através de diodos, tá? Em ambas você vai ver aí os dois terminais anodo e catodo. Então, essa tensão VAK é como se fosse uma fonte de tensão, é como se fosse não. É uma fonte de tensão que poderia ser uma pilha, uma bateria, uma fonte de tensão contínua, tá? Imagina uma fonte de tensão contínua. Que eu ligo um fio no terminal do anodo e outro fio no terminal do catodo. O que quer dizer VAK menor que zero? VAK, a tensão entre anodo e catodo menor que zero, quer dizer que eu estou polarizando, eu estou alimentando o meu SR reversamente. Tá? Pensa da seguinte forma. Eu estou com uma fonte de tensão, uma bateria, o cabo positivo, o vermelho, e o cabo negativo, o preto. Tá? Se eu quiser polarizar esse SCR aí diretamente, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o cabo positivo da bateria no anodo, né? O anodo é positivo e o catodo é negativo, né? Lembra do estudo do diodo, né? Então eu tenho que ligar o cabo positivo no anodo e o cabo negativo no catodo. Desse modo, o meu componente fica polarizado diretamente. Agora, para polarizar reversamente, ou seja, VAK menor que zero, né? Eu ligo o cabo preto, o negativo, no anodo e o cabo vermelho, o positivo, no catodo. Tá? Nesse caso, o meu componente vai estar polarizado reversamente. E realmente VAK vai ser menor que zero. Né? Se eu polarizar um componente reversamente, quanto vai ser a tensão sobre ele? Não vai ser, por exemplo, 10 volts, né? Vai ser menos 10 volts, né? Eu polarizei reversamente e menos 10 é menor que zero, né? Então, se VAK for menor que zero, o que acontece com os três diodos, né? Vamos pensar nos três diodos que eu tenho aí na imagem da direita. Vai acontecer o seguinte, ó, o diodo D2, o diodo do meio, ele fica polarizado reversamente, perdão, ele fica polarizado diretamente. Beleza, tá? Porém, os outros diodos, D1 e D3, eles ficam polarizados reversamente. Então, quer dizer, o meu componente não vai conduzir, meu SR não vai conduzir. Eu não sei se ficou assim compreensível essa dedução que está escrito aí, que está falando, ó, se a tensão que eu aplicar entre anodo e catodo for negativa, o diodo D2 fica polarizado direto, mas o diodo D1 e D3 ficam polarizados reversamente, tá? Talvez um jeito de facilitar essa compreensão é o seguinte, para fazer essa análise, qual diodo que vai ficar diretamente ou reversamente polarizado, pensa só nele e esquece os outros, tá? Por exemplo, de novo, pensando aí que eu liguei o negativo da fonte no anodo, tá? No anodo eu liguei o negativo e o positivo está no catodo. O que acontece com o diodo D2? Está falando aí que o diodo D2 fica polarizado diretamente. Será? Para isso, vamos fazer esse raciocínio que eu disse. Vamos pensar só no diodo D2. Esquece nesse momento que tem o diodo D1 e o D3 aí. Não tem, tá? Só tem o D2. Nesse caso, só tendo o D2, o negativo da fonte que eu liguei lá no terminal lá em cima, que está sendo chamado de anodo, esse negativo vai chegar em que terminal do meu diodo D2?
no cátodo. Opa, negativo no cátodo. Tá certo. E outro terminal da fonte, ou o polo positivo da fonte, que eu liguei no terminal chamado de cátodo, que está aí o terminal inferior do desenho do lado direito, esse positivo, ele está chegando em que terminal do diodo D2? De novo, esquece os outros. Só do diodo D2. Esse positivo está chegando no anodo do diodo D2. Opa, positivo no anodo? Tá certo. Então, alguém quer falar? Alguém quer falar, pessoal? Acho que não, pode falar, continue. Beleza, que tem um eco aqui. Beleza. Tranquilo, tocar em frente aqui. Então, realmente, se eu polarizar o meu componente reversamente, o diodo D2 da analogia fica polarizado diretamente. Só que os outros diodos, o D1 e o D3, eles ficam inversos. Então, não adianta nada, o componente não vai conduzir. Tá? Já passando direto, né, para a gente não ficar fazendo essa análise para não perder muito tempo, né? Vamos passar direto para outra situação, que é se eu polarizar o meu SCR diretamente. Ou seja, se eu pegar minha fonte de alimentação com seus cabos positivo e negativo, ligar o positivo no anodo e o negativo no cátodo. Nessa situação, o que vai acontecer? Nessa minha analogia aí com 3 diodos. O diodo D1, ele vai ficar direto agora. O diodo D3, ele vai ficar direto também. Opa, melhorou. Eu estou quase conseguindo fazer o meu componente conduzir. Lembra que quando eu polarizo reversamente, só o diodo D2 da minha analogia fica diretamente polarizado, os outros não ficam. Agora, nessa outra situação, polarizando o meu SCR diretamente, ligando positivo no anodo e negativo no terminal do cátodo, nessa situação agora eu fico com 2 diodos polarizados, o D1 e o D3. Quase que eu consigo fazer o meu componente conduzir. Eu só não consigo porque o meu diodo D2 ainda ficou reversamente polarizado. Se eu conseguir fazer o meu diodo D2 conduzir, eu resolvo o meu problema. E, já para resumir a história, então, nessa analogia aí com diodos, é isso que faz quando eu aplico um pulso positivo no terminal chamado gate. Quando eu aplico um pulso positivo no terminal chamado gate, eu faço o meu diodo D2 entrar em condução. E aí, resolvi meu problema, porque o D1 e o D3 já estava polarizado direto, eu faço o D2 entrar em condução, e aí o SR começa a conduzir. Lembrando, pessoal, que isso aqui que eu estou falando, que eu estou fazendo, não é apenas uma análise apenas para entender o funcionamento do SR, a parte interna, tá? O que é interessante para a gente mesmo é o funcionamento dele no circuito externo, tá? Mas essa parte de análise interna também, ela faz parte aí, tá? Vou passar aqui para o próximo slide aqui. O próximo slide aí está mostrando
Está mostrando aí a polarização do SR, né? Está escrito aí 4, polarização do SR. Então, ainda mostrando o SR na condição, ou melhor, na sua representação de sua estrutura interna, na imagem da direita, está mostrando aí o SCR polarizado reversamente, tá? Na imagem da direita, está mostrando o SCR polarizado diretamente, tá? Na verdade, nessa imagem aí, está só mostrando em que sentido que fica as tensões nas junções do SCR, tá? E está mostrando aí os sentidos da tensão entre anodo e cátodo, tá? Não está mostrando ainda aí uma fonte de alimentação, mas já vamos mostrar já em um circuito básico. Aqui, ó, nesse slide 5, analogia com 2 transistores, tá? Conforme eu falei para vocês, os componentes eletrônicos, vários deles são compostos por camadas, né? Camada de material tipo P e tipo N, né? Então, diodo tem camada P e N, SCR tem, triac tem, transistor tem, né? Então, nada impede, para efeito didático, né, de entender um funcionamento, de eu pegar um SCR, que é um dispositivo que tem 4 camadas, e tentar interpretar ele como se fosse 3 diodos, como a gente acabou de ver, né? Ou fazer uma analogia também com transistores, tá? Eu posso pegar o meu SCR, posso pegar a estrutura interna dele, que a gente vê nesse slide 5, analogia com 2 transistores. Na imagem da esquerda, eu tenho a estrutura interna do SR, que a gente já conhece, né? São 4 camadas, P, N, P, N. Né? E posso representar por 3 camadas separadas, que é o que mostra a imagem do meio, tá? E o que são essas 3 camadas separadas aí? PNP e NPN. É transistor, isso é transistor, né? Quantas camadas tem um transistor? 3, tá? Quais são elas? Elas podem estar dispostas na seguinte ordem: PNP, né? Aí eu tenho um transistor tipo PNP. Ou elas podem estar dispostas na ordem NPN. Eu tenho um transistor NPN. Né? Então, e do lado direito está mostrando a simbologia em termos de conexão, né? Como é que seriam 2 transistores? Como é que eu ligaria 2 transistores para formar um SR? Do jeito que está mostrado aí na imagem direita, né? Do lado direito. Obviamente, né, que ninguém faz isso, né? E isso é para efeito didático, né? Eu posso até em laboratório pegar 2 transistores, ligar do jeito que está aí, né? Para mostrar, ó, pessoal, se eu ligar 2 transistores como está aqui, realmente vai funcionar como um SCR, tá? Mas isso é mais didático, né? A não ser numa oficina de eletrônica, mas hoje em dia já é mais raro isso aí, né? Onde preciso de um SR, não tenho, e agora, o que dá para fazer? Dá para pegar 2 transistores aqui e ligar eles para formar um SR, né? Mas hoje em dia já é mais raro. Vamos em frente. Essa parte aqui, pessoal, nos próximos slides, está detalhando um pouco essa parte da analogia com 2 transistores, mas eu prefiro pular essa parte daqui, tá?
E já vou direto para esse slide aí que tá mostrando os nossos transistores ligados com duas fontes de tensão. Eu prefiro pular, eu não vou detalhar muito, né? Eu só procurei detalhar um pouquinho a parte do funcionamento dos diodos, né? Só para não dizer que eu não entrei em detalhe nenhum, mas dessa forma como eu estou fazendo aqui, eu tô mostrando a imagem, né? E como eu não estou rabiscando em cima da imagem, né? Porque eu só estou compartilhando uma tela, então eu estou falando e pedindo para vocês tentarem imaginar, né? Então, assim, alguns têm mais facilidade para isso, outros têm menos, né? Então, às vezes não adianta eu ficar entrando em muito detalhe, falando muito, né? Porque a absorção não vai ser boa, né? Mas é apenas para a gente ter uma ideia, né? Acho que o importante é a gente saber que, para efeito de estudo, eu posso pegar o SR e interpretar ele como se fossem diodos ou como se fossem transistores, né? Fazer uma analogia com dois transistores, como está mostrando aí agora, tá? Mas só para detalhar um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Essa parte dos transistores, a gente observa aí na imagem que eu tenho um SR. Tô vendo aí, ó, terminal de anodo lá em cima. Tô vendo o terminal de catodo embaixo. E do lado esquerdo aí, tô vendo o terminal de gate, né? Eu tenho um SR, na verdade, representado por dois transistores, tá certo? Os transistores T1 e T2. Vocês devem ter estudado, não sei se em eletrônica 2 ou eletrônica 1, vocês devem ter estudado transistor também, né? E lembram que o transistor ele tem três terminais, né? Base, coletor e emissor. Tá? E tem, consequentemente, três correntes. Corrente de base, corrente de coletor e corrente de emissor. Se eu olhar o circuito da forma como ele está aí, observa que eu tenho uma fonte de alimentação chamada VA e saindo dessa fonte, eu tenho aí o cabo positivo da fonte, está indo lá para uma chave chamada CH1. Sai dessa chave e vai para uma carga chamada RL, e aí chega lá no anodo do SR. Essa fonte aí é a fonte da parte de potência. Tá? Essa carga RL é a carga que o SR vai controlar. Seria aí, por exemplo, um motor. E eu tenho também uma outra fonte, chamada aí de VG, tá? VG, tensão de gate. Então, essa fonte aí, VG, é uma fonte de sinal, tá? Não é uma fonte de alta potência, como a VA é. A fonte VG é apenas uma fonte de sinal para mandar uma tensão para o gate do SR para fazer ele conduzir. E aí, de novo, né, como é que eu faço para um SR entrar em condução? Eu tenho que aplicar um sinal positivo nesse terminal chamado de gate. Isso tem que ficar bem claro, tá, pessoal? O sinal que eu aplico no terminal do gate do SCR para fazer ele entrar em condução é um sinal positivo, tá? Tem que ser um sinal positivo. Senão, se eu aplicar negativo, ele não conduz. Ele apenas não conduz, como também pode danificar o componente, tá? Tem que ser um sinal positivo. Então, se eu olhar para essa imagem, assim, só para finalizar, então a fonte positiva
o VG, né? O cabo positivo dela vai lá para um resistor chamado RG. Esse resistor aí é só para limitar a corrente, né? E, consequentemente, a tensão que vai chegar no terminal do gate. Aí, depois do resistor RG, passa por uma chave CH2 e, finalmente, chega no terminal G, o gate do meu SR. Se eu interpretar a imagem da forma como ela está aí, pessoal, o que acontece? Resposta, não acontece nada. Por quê? Porque as duas chaves estão abertas, tá? CH1 e CH2. Aí vamos supor que eu fechei a chave CH1, tá? A chave lá de cima, ó. A chave da parte de potência. A chave onde está a tensão que vai ser aplicada à minha carga RL, que poderia ser, por exemplo, um motor. E na verdade, essa tensão, ela vai chegar na carga, ela vai alimentar a carga assim que eu fechar a chave CH1? Resposta, não. Por quê? Porque o meu SCR não está em condução. Se o meu SCR não está em condução, e vocês devem recordar que eu disse no início da aula que um SCR, ele pode se comportar como uma chave, tá? Então, assim como eu tenho a chave CH1, eu também tenho aí o meu SCR, que se comporta como uma chave também. Se ele não estiver conduzindo, ele é uma chave o quê? Aberta. Então, não adianta fechar a chave CH1 e não colocar meu SR para conduzir, porque não vai circular corrente pela minha carga RL. Mas imagina essa situação. Fechei a chave CH1, só que o SR ainda não entra em condução. Quando eu fechar a chave CH2, o que acontece? Eu vou explicar aqui em termos da analogia, tá? Eu vou explicar em termos de transistor, tá? Lembrando que isso é simplesmente didático, tá? Mas vou explicar resumidamente o que acontece. Quando eu fecho a chave CH2, através da fonte VG e do resistor RG, vai circular uma corrente que vai chegar na base do transistor T2. Se chega uma corrente na base do transistor T2, significa que vai ter, então, né, uma corrente circulando no coletor do transistor, que é a corrente IC2. Eu olhando para o desenho, eu consigo verificar que a corrente IC2, a corrente do coletor do transistor 2, é a mesma que IB1, é a mesma que a corrente de base do transistor T1. Então, se tem agora corrente circulando no coletor do transistor 2, se tem IC2, então agora também tem IB1, tem corrente na base do transistor T1. Essa corrente na base do transistor T1 faz aumentar a corrente de coletor do transistor 1, do transistor T1, a corrente IC1. E aí aumenta de novo, como aumentou a corrente de coletor do transistor T1, aumenta de novo a corrente de base do transistor T2. Ou seja, para resumir a história, começa a acontecer um processo de realimentação aí. As correntes vão aumentando, 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 até que os dois transistores entram em saturação, e aí o meu CR passa a se comportar como uma chave fechada. É como se eu tivesse um curto lá entre o terminal de anodo e cátodo. Os dois transistores aí estão conduzindo. Bom, então tudo isso, repetindo, é apenas analogias, tá? Apenas analogias. Vamos olhar aqui, nesse slide agora, um circuito basicão de um SCR. Deixa eu ver se no próximo aqui eu já coloquei ele por já coloquei. Tá. Então, ó, aqui primeiro. Eu tenho aí, ó, uma fonte de alimentação, que no caso é uma fonte de 12 volts. E qual que é o meu objetivo? Meu objetivo
é fazer essa fonte chegar numa carga. No meu caso, essa carga é a lâmpada, uma lâmpada aí de 12 volts e 6 watts. Nesse circuito também, eu tenho um SCR. Esse SCR, pessoal, ele está fazendo aí, às vezes, de um interruptor, tá? Ele está aí com a função de interruptor. O SCR que está sendo utilizado nesse circuito é um dos mais populares aí, que é o TIC 106. Então, observa aí o SCR com seu terminal de anodo, seu terminal de catodo, e tenho aí o terminal de gate. Eu tenho um resistor aí, chamado de RGK. O valor dele é 1 kΩ. A função desse resistor é apenas para evitar ruídos, sinais indesejáveis aí no gate, tá? Ele poderia, o circuito pode muito bem funcionar sem esse resistor aí, tá? Mas ele é uma proteção a mais. Agora, se a gente olhar o terminal do gate, a gente vai ver que ele está ligado aonde? Em nada. O terminal do gate não está ligado em nada. Vamos fazer de novo essa comparação que a gente tem feito com o diodo e o SR. Primeiro, imagina aí que no lugar do SCR, aí nessa figura, eu tenho um diodo. Do jeito que está ligado, a lâmpada vai acender? Resposta: não. Por quê? Porque eu estou polarizando o meu diodo reversamente. Né? Eu consigo visualizar isso aí pelo circuito. Ó. O negativo da minha fonte de 12 volts está indo no anodo, passando pela lâmpada, óbvio, mas ele está indo no anodo do meu diodo. Lembra que eu pedi para vocês imaginarem um diodo no lugar desse SR, tá? E o positivo da minha fonte de alimentação de 12 volts está indo no catodo do diodo. Quer dizer, negativo no anodo e positivo no catodo, o componente está reversamente polarizado. Componente reversamente polarizado não conduz, não passa a corrente por ele, então a lâmpada não acende. Agora, que a gente imaginou o diodo, vamos pensar como está aí agora, o SCR. E o SR, nessa situação que está aí, ele conduz? Resposta: também não. Por quê? Pelo mesmo motivo do diodo. O SR também está polarizado reversamente, pô. Olha lá, negativo da fonte no anodo, positivo no catodo do SR. Está reverso. Então, moral da história. Tanto o diodo quanto o SCR, quando eles estão reversamente polarizados, eles não conduzem. Logo, a minha lâmpada aí não vai acender. Se fosse um motor, meu motor não ia girar. Se fosse a resistência de uma estufa, minha estufa não ia esquentar. Próxima imagem aqui. Na próxima imagem, esse próximo circuito que está aí, ele... Qual é a diferença em relação ao anterior? É que a fonte agora está polarizada direta. Pode ver que a fonte agora inverteu a posição dela, né? Positivo e negativo. E o que mais que tem de novo aí? Tem um circuitinho ali para aplicar um sinal no gate. Mas, de novo, vamos fazer o nosso exercício aqui. Por enquanto, vamos esquecer essa parte aí do circuitinho de gate, tá? Esse resistor R1 de 10K que está aí, essa chave CH1, o resistor RGK, vamos esquecer tudo isso por enquanto. E vamos esquecer também o terminal do gate. Vamos fazer de conta que no lugar do SR eu tenho aí simplesmente um diodo, tá? Então, imagina aí a situação. Uma fonte de alimentação de 12 volts alimentando a minha lâmpada de 12 volts, 6 watts, via diodo. Um diodo
anodo, cátodo, de modo que o diodo está polarizado diretamente, tá? Se a gente olhar para o circuito, olha lá, o cabo positivo da fonte está indo aonde? No anodo do diodo. E o cabo negativo da fonte está indo no cátodo do diodo. Então, tá polarizado direto. Positivo no anodo, negativo no cátodo, o componente está polarizado diretamente. Sendo aí um diodo que nós estamos imaginando, tá? Só tem um diodo ligado aí diretamente. A pergunta é, neste caso, a lâmpada vai acender? Resposta, sim. Agora ela acende, tá? Por quê? Porque o meu diodo, que está funcionando como uma chave, como interruptor, agora está polarizado diretamente. E diodo polarizado diretamente é como se fosse uma chave fechada, um interruptor fechado. Então, se eu tenho um interruptor fechado e tem uma fonte de alimentação, o que acontece com a lâmpada? Ela acende, né? Só fechar o interruptor, a lâmpada acende. Então, com o diodo agora diretamente polarizado, a lâmpada acende. Agora, a gente estava imaginando que tinha um diodo aí. Agora esquece essa imaginação e agora realmente está como está aí, ó. É um SCR agora. Olhando para essa imagem, a gente vê que o SCR está polarizado diretamente. É só olhar. O positivo da minha fonte de 12 volts está no anodo do SCR. Negativo da minha fonte de 12 volts está no cátodo do SCR. Então, beleza, está polarizado direto. Então, a pergunta é, ele conduz? A lâmpada acende? A resposta é não. No diodo, sim, conduz na hora. O SR, a resposta é não. Mesmo estando polarizado diretamente, ele não conduz, a lâmpada não acende. O que está faltando? Está faltando eu aplicar um pulso positivo no terminal de gate. É isso que está faltando. E como é que eu faço isso? Fechando a chave CH1. Na hora que eu fechar a chave CH1, eu aplico um pulso positivo no terminal do gate, do SR. De onde é que está vindo esse pulso? Do terminal positivo da fonte. Né? Naquele exercício que ou melhor, naquele circuito que eu mostrei com a analogia dos transistores, que é desse slide aí que vocês estão vendo na parte superior, observa que tem duas fontes, tá? Agora, na real, normalmente a gente utiliza uma fonte só para efeito de economia, né? Então, no nosso circuito que a gente está vendo aqui agora com o SCR, o slide inferior aí, a tensão VG, a tensão para o gate, eu estou pegando ela da mesma tensão VA, da mesma tensão que eu vou mandar para a lâmpada, tá? Então, está chegando um pulso no gate que está vindo lá do positivo da fonte de 12 volts. Vem do positivo, passa por esse resistor R1 de 10k ohms, aí passa pela chave CH1, que eu acabei de apertar, ela está fechada, aí finalmente chega no gate. Quando esse pulso positivo chega no gate, aí sim o SR começa a conduzir. Essa é a grande sacada, tá? Recapitulando, se eu polarizar um diodo reversamente, ele não conduz, a lâmpada não acende. Se eu polarizar o diodo, o SCR reversamente, ele também não conduz, a lâmpada não acende. Agora, se eu polarizar o diodo diretamente, e estou imaginando que não coloquei nenhum interruptor no circuito, tá? Se eu polarizar o diodo reversamente, a lâmpada acende na hora. Agora, se eu polarizar o SCR diretamente, ainda assim a lâmpada não acende. Ela só acende quando eu aplicar um pulso no gate. É por isso que se diz que o SCR é um diodo controlado, porque quando eu ligar o meu circuito com o meu diodo diretamente polarizado, com a minha fonte, com a minha lâmpada, a lâmpada já vai acender na hora. Se no lugar do diodo colocar um SCR, ela não vai acender na hora. Ela vai acender quando eu quiser. Eu que controlo o acendimento da lâmpada, o momento que ela vai acender. Através da aplicação do pulso no gate. Eu que determino que hora que eu vou aplicar o pulso no gate. Eu que escolho
que hora que o SR vai conduzir. Não é ele que escolhe, sou eu. Na verdade, é o circuito de controle de disparo, né? Tá? Mas eu espero que tenha ficado claro aí essa grande diferença de um diodo para o SR. Por isso que o SR se chama diodo controlado. Pessoal, só um detalhe, tá? Importante também, para esse nosso estudo inicial sobre SR. Depois que eu apertei a chave lá e joguei o pulso positivo no gate do SR, não precisa ficar com o dedo lá no botão não, tá? Pode tirar, pode voltar a abrir a chave, tá? Isso não vai fazer com que o SR pare de conduzir, tá? Tudo que ele precisa é de um pulso positivo no gate, só isso. Depois você pode abrir a chave, pode tirar o pulso, ele vai continuar conduzindo, tá? Que é o que está dizendo aí nesse slide inferior, né? Tá aí, ó. Observação. Após o pulso, a chave CH1 pode ser aberta, porque a lâmpada vai continuar acesa. O SR continua conduzindo. E como é que eu Se faço? der mais um pulso, ela desliga? Como? Se der mais um pulso, ela desliga? Não. Não, ela não desliga, não. Tá? Se você continuar dando outros pulsos, é isso para esse circuito que a gente está aqui, tá bom? Que a gente está observando aqui, nesse circuito, com tensão CC, tá? Com tensão CA em outro circuito é outra história. Mas nesse circuito aqui, você pode até continuar dando outros pulsos, mas não vai ter efeito nenhum, tá? O que vai ter efeito mesmo é o primeiro pulso. Tá? E para desligar? Para desligar é outro assunto que a gente vai ver mais para frente, chamado métodos de bloqueio, tá? Como é que eu faço para desligar um SR? Como é que eu faço para fazer ele parar de conduzir? Qual que é o jeito mais simples? É desligar a fonte de alimentação, né? Cortar qualquer caminho dele. Exatamente. O jeito mais simples aí, por exemplo, é o desligar a fonte de alimentação, né? Eu poderia pegar esse circuito aí que a gente está vendo e meter um interruptor ali logo na saída do cabo positivo da fonte, né? Deixar a chave ali com o interruptor. Só que eu costumo dizer assim, esse é o jeito mais simples, né? Ou seja, desligar a fonte de alimentação, mas simples no caso desse nosso circuito didático aí, né? Que só tem um SCR, uma carga, que é uma lâmpada, e um circuitinho ali com um resistor R1 e uma chave CH1 para fazer a parte de controle de disparo, do pulso no gate, tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia sim, perfeitamente, desligar a fonte de alimentação que resolver o meu problema. Agora, imagina o meu SCR não num circuito simples como está aí, mas imagina o meu SCR num circuito muito mais complexo, né? Com milhões de outros milhões, eu estou exagerando, né? Mas com centenas de outros componentes, né? Aí, quer dizer, imagina o meu SCR dentro de um conversor, por exemplo. Aí, se eu quiser fazer com que só aquele SCR pare de conduzir, eu tenho que desligar a fonte de alimentação, aí não dá, né? Aí fica inviável, né? Essa ideia. Então, existem outras, pessoal, que é o que a gente chama de métodos de bloqueio, né? Como se desligam o SR, mas isso é objeto de estudo para outras aulas, tá? E aí, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, tem um exemplo aí, que eu chamei aí de exemplo de aplicação. Deixa eu dar uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Então tá aí, 7 exemplos de aplicação. Bom, tá escrito aí, ó. O SCR TIC 106B tem as seguintes características básicas. Antes, né, até para ilustrar também, os SCRs mais utilizados, né, o pessoal de eletrônica aí, quando fala em SCR, logo lembra da série TIC, né? TIC 106, TIC 206, TIC 226, né? Observa que logo depois do 106, 226, né? Ele tem uma letra, pode ser, normalmente é B ou D, tá? Essa letra, o B, está dizendo que o SR pode ser ligado em fontes de alimentação de 110 volts, tá? Quando a letra é D, ele pode ser ligado em fontes de 220 volts, tá? Lembre-se que o SR, ele
é utilizado em fontes CA, né? Se ele é utilizado como retificador, né? Porque o que é um retificador? Pega a tensão alternada, transforma em contínua, tá? Então, o SCR ele é muito utilizado em fontes CA. É que para o nosso estudo aqui, didático, né? Quando a gente começa a estudar o SCR, a gente começa estudando ele em fontes CC, tá? É algo mais didático mesmo, embora ele tenha aplicação também em fontes CC, mas a grande aplicação dele em fontes CC é como interruptor, tá? Interruptor controlado. Bom, pegando então o nosso exemplo aí para a gente finalizar a nossa aula, está escrito aí. O SR TIC 106B tem as seguintes características básicas. Tensão de pico reversa, que VRRM. Então aí, ó, a gente já está vendo aí uma sigla referente aos parâmetros do SR, tá? Que está, no caso aí, VRRM, tensão de pico reversa, é 200 volts. Que mais que tem aí de informação? Corrente média. Corrente média é 5 amperes para corrente contínua ou 3,2 amperes para senoide retificada. No nosso caso aí, o SR está sendo utilizado em que tipo de tensão? Em que tipo de forma de onda? Contínua, né? Tensão contínua, tá? O que mais que tem de informação? Queda de tensão em condução. Está marcado aí, ó, VTM, ou seja, a queda de tensão quando ele está conduzindo, a queda de tensão no SR é de 1,7 volts. Isso se a corrente que estiver passando por ele for de 5 amperes. E aí, o exercício aí, a brincadeira é o seguinte, verifica se esse SCR pode ser utilizado nos circuitos a seguir. Olhando para o circuito da esquerda. O circuito da esquerda, o SR está polarizado reversamente, tá? Observe lá que o negativo da fonte de 12 volts está no anodo, e o positivo da fonte de 12 volts está no catódo, então o SR está reverso. Esse SR poderia ficar nesse circuito? Vamos já resolver o exercício, né? Se a gente tivesse no presencial, além de eu detalhar, de eu forçar muito mais na parte de explicação da analogia com 2 transistores, esse exercício aqui eu deixaria para vocês fazerem agora, né? Como nós estamos nessa situação remota, a gente tem que ir, né, se adaptando, mudando um pouquinho aí da forma presencial. Então, ele pode ser utilizado? O que a gente tem que fazer para dizer se ele pode ser utilizado ou não? Olhar os parâmetros dele, né, que foram dados aí. O que foi dado aí de parâmetro do SR? A tensão de pico reversa, a corrente média e a queda de tensão quando ele está em condução. Vamos começar pelo primeiro parâmetro. Tensão de pico reversa, 200 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que o SR TIC 106B, ele suporta uma tensão reversa, ou seja, uma tensão negativa, de no máximo, né, tensão de pico, de no máximo 200 volts. Olhando para o circuito da esquerda, eu posso deixar esse SR aí tranquilamente. Por quê? Qual é a tensão de pico máxima que vai chegar nele? 12 volts, a tensão da fonte negativa aí é 12 volts. Não vai chegar mais que isso. Não faz nem cócega. Se ele aguenta 200 volts negativo, eu estou jogando 12 volts negativo, tranquilo. Passou no primeiro item. Segundo item. Corrente média. Como ele está sendo aplicado num circuito de tensão contínua, a informação ali está me dizendo que a corrente média do SCR, que ele suporta, é 5 amperes. Bom, quem é que determina a corrente que vai passar em um circuito? Resposta, a carga. É ela que manda, é ela que é a rainha, né? Quem determina que corrente vai passar no circuito é a carga, né? Já vi muita gente falando, o disjuntor, é o motor, é o transformador, é o cabo. Para, pelo amor de Deus. É a carga. O resto você dimensiona em função da carga. Se eu tiver uma lâmpada no circuito, ela vai puxar da rede uma corrente. Se eu colocar 2 lâmpadas, outra corrente. 3 lâmpadas, né? Então quem manda na corrente que passa no circuito é a carga. Bom, sabendo disso,
Quais são os dados da carga aí? É uma lâmpada de 12 volts e 6 watts de potência, tá? Qual é a corrente nominal dessa lâmpada, então? I é igual, eu posso utilizar a fórmula I é igual a P sobre V. É a tensão contínua, tenho a tensão e potência, eu consigo... Pessoal, me dá 5 minutinhos aí, rapidinho. Ou melhor, 5 minutinhos não, 30 segundos, é jogo rápido. Ok. Aí a gente já... Ok, pessoal. Voltando aqui. Beleza. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Maravilha. Então, para a gente finalizar, então a gente já fez a análise através da tensão de pico reversa e a gente viu que o SR aí passou no teste, pode ficar no circuito. A respeito da corrente, qual que é a corrente nominal dessa lâmpada aí, de 12 volts, 6 watts? Resposta, meio ampere, né? I igual a P sobre V, divide 6 watts por 12 volts, a corrente é de meio ampere. Então, quando o SR começar a conduzir, a lâmpada vai puxar do circuito uma corrente de meio ampere. Quanto é que o SR aguenta mesmo em tensão contínua? 5 amperes. Beleza, passou nesse teste também. E por último, qual que é o último parâmetro que a gente tem que analisar nesse nosso exemplo aí? É a queda de tensão em condução. A gente observa aí que a queda de tensão sobre o SR é 1,7 volts. Isso para a corrente de 5 amperes, tá? Na verdade, não é nem 5 amperes que vai passar nele, é meio ampere, né? Essa queda de tensão vai ser até menor que isso aí. Na pior das hipóteses, vamos pensar aí numa queda de tensão de 1,7 volts. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que dos 12 volts da fonte, 1,7 volts vai estar no SR, tá certo? É a queda de tensão dele, 1,7. Então, para a lâmpada vai sobrar quanto? 10,3, né? 12 menos 1,7, 10,3. Né? Então, uma lâmpada, nesse nosso exemplo aí, uma lâmpadazinha incandescente aí de 12 volts, com 10,3 ela acende, né? Não vai ser com brilho total, mas ela acende. Mas observa que eu ainda estou analisando a pior condição, né? Eu estou analisando a queda de tensão máxima no SR, que vai ser 1,7 volts, e isso para uma corrente de 5 amperes, conforme me indica os dados aí, as características básicas. A corrente, na verdade, no circuito não vai ser 5 amperes, vai ser bem mais abaixo que isso, né? Então a queda de tensão sobre o SR vai ser menor, logo vai sobrar mais tensão para a lâmpada. Então, nesse teste, passa também, tá? A minha ideia mostrando esse exercício aí foi só dar uma ideia para vocês, né? Como é que a gente analisa se eu posso utilizar o SCR ou não em um circuito, né? Eu tenho que olhar para os parâmetros dele e comparar com os valores aos quais ele vai ser submetido no circuito, né? E aí tem que ir passando teste por teste. Se parar em um, né?
Opa, a corrente aqui vai ser 30 amperes, o meu SR só aguenta 5. Acabou, esquece. Não pode utilizar ele nesse circuito, né? É isso aí. Gente, só vou pedir para vocês segurarem mais um minutinho, só para verificar quem está comigo aí até agora para fazer a chamada. Mas por hora eu vou terminar aqui o nosso compartilhamento. Bom, desde já vou encerrar aqui a nossa gravação. Encerrando o compartilhamento. Agora deixa eu só ver quem está aí. Se eu esquecer de citar o nome de alguém, aí me dá um alô aí. Então tá aí. O Rubens, Alessandro, Alexandre, o Arthur, o Bruno, o Daniel, Fernando, o Francisco, o Gabriel, o Jerônimo, o Guilherme, o João Nascimento, o Jonathan, o João Gonçalves, a Kelly, Laécio, Lauro, Leosandro, Lion, Miguel, Misael, o Paulo. É chamada, professor? Oi? Tá fazendo chamada? Eu tô verificando quem tá online aí comigo. Não, porque eu tô aqui, viu? É que meu áudio tá ruim. Quem tá falando? É o Daniel. Beleza, Daniel. Já marquei seu nome aqui já, tranquilo. Valeu, obrigado, professor. Beleza, eu tô olhando aqui pelos que estão presentes na reunião. Nossa, agora eu tô vendo aqui. Você trabalhou na Nogueira em 95. Eu cheguei a comprar material com você lá para instalar ventilador. O meu sogro tinha a casa de ventiladores lá na Xavier Pinheiro. Em 95 eu trabalhava... então a gente deve ter se encontrado lá, com certeza. Eu trabalhei lá entre 94 e 95. A Nogueira tem uns 15 anos que fechou para mais, uns 20 anos, não tem? Por aí. Eu sei que já fechou muitos... Até que você que me atendeu, cara. Você trabalhava no balcão? Trabalhava no balcão. Eu acho que eu cheguei a comprar capacitor e cabo 0,50 para instalar ventilador com você. Beleza, professor. Obrigado, tamo junto. Beleza, Daniel, tamo junto aí. Gente, agora que eu vi aqui, eu vi que tinha umas mãos levantadas aí, né? Eu fiquei concentrado aqui na tela compartilhada. Mas deixa eu ver, nós temos 5 minutos ainda, eu deixo aberto aí, quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. A gente pessoal. Pessoal que levantou a mão é por causa da chamada, professor. Professor, por causa da chamada aí, o pessoal tá levantando a mão, só para confirmar que tá presente. Não, tranquilo então. Beleza. Então, assim, só pra gente ter essa confirmação mesmo, deixa eu falar, eu vou falar o nome aqui de todo mundo, tá? Que eu já anotei aqui, tá? Aí se eu esquecer alguém, você me dá um toque, ó. Rubens, Alessandro, Alexandre, Arthur, Bruno, Daniel, Fernando, Francisco, Gabriel, Jerônimo, Guilherme, João Nascimento, né? Jonathan, João Gonçalves, a Kelly, o Laécio, o Lauro, o Leosandro, o Lion, Miguel, Misael, Paulo, Rafael. Peraí que agora eu esqueci. Peraí só um pouquinho. Depois do Rafael, quem tá lá? Raimundo. O Raimundo, o Renan e o Thiago. Olha todo mundo aí, né?
Beleza, Faltou ninguém. pelo que eu tô vendo aí, casa cheia. Deixa eu ver aqui no chat, eu vi que alguém falou algumas coisas aí. Miguel, seu nome tá na lista, tranquilo, já fiz a chamada. Lion também, beleza, tá na lista. Leozandro também tá na lista, Leozandro. Beleza, papá. Professor, tá. Miguel falou as próximas aulas. Então, Miguel, é o seguinte, as aulas eu já deixei agendada no calendário. Ela não aparece para você no calendário do Teams? Tá bom. Na próxima aula, então, eu vou entrar um pouquinho mais cedo, aí vocês vão me dando toque, aí eu vou chamando vocês, então, aí. Aula. Tá. Essa tela que tá passando para vocês. Oi. Me ligou? Então, mas ela quer dizer, a reunião já tá aparecendo para você. Você não consegue acessar, entrar, é isso? Tá, beleza. Bom, se tiver esse problema aí, na próxima você me dá um toque que aí eu chamo você. Tá? Nós vamos ter esses problemas aí, infelizmente, né? Esse problema da tecnologia aí, mas a gente vai tentando contornar na medida do possível, mas ninguém será prejudicado por isso, a ideia não é essa, tá? A gente vai se ajudando aí mutuamente. Professor? Bom, gente, Professor Jackson? Pois não? Uma pergunta. As suas aulas, você vai estar sempre utilizando a tela do seu celular? Sim, eu pretendo... É o Bruno? Isso mesmo. Ô, Bruno, eu pretendo, porque é o seguinte, eu até utilizo eu estava utilizando no semestre passado o Teams no notebook, tá? Só que o que acontece? O meu notebook ele é muito lento, né? Então, quer dizer, tem problema de conexão, um série de problemas que deixa o Teams muito lento. E pelo celular, ele opera muito mais rápido. Eu até consigo ministrar as aulas, compartilhar a tela pelo notebook. Só que cada ação que eu tomo, tipo, clicar para compartilhar a tela, sabe? Demora uma eternidade para acontecer. E além disso, durante a apresentação, já aconteceu várias vezes do negócio travar e cair, entendeu? Aí até eu voltar é mais uns 5, quase 10 minutos. Então eu sofro muito pelo notebook. Pelo celular tá sendo assim rápido, uma maravilha. Mas é porque tá difícil a parte de visualização, alguma coisa? Então, desculpe assim a realidade, tá? Mas para mim foi horrível a aula hoje. Sei. Porque, assim, como eu tô no computador, você falava, eu falei, onde que tá isso? Que aparecia a tela inteira, não sabia se estava em cima, no meio ou embaixo. Entendi, E aí, entendi. nisso eu fui reclamar com um colega, falar que a taxa não estava horrível, aí ele assim, pega o arquivo do PDF, tá na equipe. Eu falei, aonde? Que ele falou para mim compartilhar na tela do computador aqui, para poder acompanhar. E aí ele passou o link para mim, eu nem sei onde é que tava isso. Então, assim, tipo, no final da sua aula que eu peguei esse PDF, então eu nem sei como é que vai ser acompanhar na aula seguinte, entendeu? Olhando o PDF e a tela a sua tela, porque para mim aqui fica tudo pequeno. Entendi. Entendeu? Só por isso estou questionando. Entendi. Vou tentar ver como eu ficar na próxima aula com o PDF, que eu nem sabia desse PDF. Entendi. A classe, quem é o representante da classe? Acho que é o Thiago ainda. É o Thiago ainda. Uhum. Ele tá por aí, deixa eu ver. Ele tá por aí ainda? Thiago, você tá por aí? Ou ele já saiu? Oi? Acho que ele não tá, não. Bom, então eu vou... Conversem entre si. Vamos fazer o seguinte, conversem entre si e veja o que é melhor para vocês, tá? Mas já sabendo
que durante, caso o melhor seja que eu ministre as aulas via notebook, já sabendo que a gente corre esses riscos aí de volta e meia ter uma queda, tá? Infelizmente, o meu sistema no notebook não funciona adequadamente, tá? Mas dá para ministrar as aulas. Tem aula que eu já ministrei que foi uma beleza. A aula inteira não caiu nada, foi uma maravilha. Outras aulas é horrível, tá? Mas enfim... Então, na verdade, eu liguei o celular aqui para olhar, né? Aí quando eu dou o zoom, não adianta, a imagem fica muito pequena também. Entendi. Entendeu? Fica tudo granulado, as informações. Entendi. Bom, então vamos para essa maneira. Né, para ver qual que era melhor. Aí só no final que o menino passou esse PDF para mim, né? Entendi. Ô, Bruno, vamos fazer o seguinte. Então vocês conversam entre si, depois se reportam pro Thiago, ver o que a maioria prefere. Se é que eu ministre a aula pelo notebook ou que eu ministre a aula pelo celular, tá? Aí o que vocês escolherem, tá escolhido. Aí só me passa ou na próxima aula, ou durante a semana. Tenta qualquer coisa até, ó, para ajudar. Tenta na próxima aula a gente for fazer pelo notebook, só como um teste, pra gente ter uma noção de como que ele é, entendeu? Se ele tá falando mesmo tudo e tal. Senão qualquer coisa a gente pode voltar pelo celular mesmo, tranquilo. Tá combinado. Vamos fazer isso então. Na próxima aula eu vou entrar no Teams via notebook, tá? A gente ministra a aula pelo notebook e vamos ver qual que fica melhor, tá bom? Portanto, a gente fazer aí o que for melhor para a maioria, né? Obviamente que unanimidade a gente nunca vai chegar, né? Mas o que for melhor para a maioria a gente vai fazendo aí. Tá bom, gente? Tá bom, obrigado, Jackson. Valeu, ok. Gente, obrigado aí pela participação de todos, valeu mesmo. Boa aula aí para vocês depois do intervalo e até semana que vem, se Deus quiser.